abertas para a sua fé. É muito conhecido de todos nós que tudo aquilo que nós temos da parte de Deus sempre será pela fé. É a graça de Deus que se manifesta através da fé que nós temos. Então, cada promessa de Deus para nós, ela se manifesta na nossa vida através da nossa capacidade de crer. Por isso Jesus disse para aquele pai: se você crê, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê, porque a senha, a chave para poder alcançar, acessar a bênção de Deus sempre será a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A grande questão nossa é que a mente natural, a mente científica, a mente filosófica, os costumes empíricos, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, elas nos impedem de acessar aquilo que na ciência se chama de conhecimento religioso ou de conhecimento teológico, que é o próprio conhecimento de Deus. E no Velho Testamento o Espírito Santo já falava que o importante é conhecer a Deus e continuar a conhecê-lo. Conhecê-lo hoje e continuar a conhecê-lo. A imensidão, o infinito da presença de um Deus poderoso, que ama, que cuida, que zela e que, vou usar o termo bíblico, é galardoador daqueles que o buscam. Então é muito importante nós termos as portas abertas e permitirmos que o Espírito Santo desenvolva em cada um de nós fé. Mas que fé é essa? Não é uma fé abstrata, não é uma fé em promessas toscas, é a fé na palavra de Deus, fé que pode mudar a história. Como? Através da palavra, pelo Espírito e pela palavra. Se nós cremos, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Nós estamos vivendo debaixo de um tempo em que a graça de Deus se manifesta. E eu estava na reunião com os pastores lá em Santa Bárbara na segunda-feira, e o pastor Alexandre falou uma coisa interessante, e vai ficar aqui gravado, depois eu vou dizer para ele, e ele estava falando sobre o primeiro versículo da Bíblia, porque falamos sobre o Espírito Santo na outra semana, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. E ele estava argumentando lá a esse respeito, dizendo que esse haja luz é um exista a luz, é que venha a luz. E nós sabemos que a luz ela foi criada antes do sol, ou seja, do ponto de vista de Deus, a luz já existia antes do sol existir. Porque, se não me falha a memória, o sol foi criado no segundo, no terceiro dia. Não lembro de cabeça, mas antes disso, Deus já disse: haja luz, e houve luz. Que luz é essa? É o próprio verbo de Deus. É a luz do Senhor Jesus. Era como se tudo tivesse em trevas. E Deus dissesse assim: vem Jesus, vem para cá. E quando Jesus se aproxima daquelas trevas, a luz brilha. E tudo aquilo que está no escuro agora está debaixo de uma luz intensa e forte. Sabe, quando João ele fala a respeito disso no Evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, que é Jesus, é a palavra. E tudo foi feito por ele, nada sem ele teria sido feito. E ele era a luz, o verbo era a luz dos homens, a luz que visitava os homens. Então Jesus é a luz que brilha através da graça. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o acesso a todo o mistério, a todo o poder e a toda a glória de Deus sempre será pela fé. Não adianta, que não existe promessa que vá se cumprir na sua vida sem que você creia que Deus é capaz de fazê-la, de fazer isso acontecer. E como ele disse para aquele homem que tinha um filho doente, ele é endemoniado, se tu podes me ajudar, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Porque Jesus sim, ele pode todas as coisas. A grande questão é que a nossa mente natural, como eu disse, baseada muito no empirismo, na filosofia, no conhecimento científico, é incapaz de alcançar essa glória, essa presença e essa revelação que vem do Espírito, que é a fé. Diga para quem está ao seu lado: creia. Diga de novo: tão somente creia. Então a graça de Deus, ela se manifesta. E ela está se manifestando hoje, ontem, amanhã.
E nós podemos ter acesso a tudo isso através da nossa capacidade de acreditar naquilo que o Senhor mesmo liberou para cada um de nós. Essa semana teve um eclipse solar. Vitinho, bota para mim as fotos a partir da primeira, na sequência que eu mandei para você. Olha só que interessante. Tira essa luz aqui da frente só um pouquinho para mim. Olha só que interessante. Essas fotos foram tiradas no Canadá. O Roberto, meu amigo, tirou essas fotos e mandou para mim. Então está lá o sol inteiro. E daqui a pouco o eclipse vai começar a se manifestar e você vai ver a diferença. Então, assim como o sol brilha, a graça de Deus, ela brilha sobre cada um de nós. Ela está disponível. E nós temos um acesso. O acesso é pela fé. Na segunda foto, você vai perceber que a lua começa a entrar na frente do sol. E você vê lá como se fosse uma mordidinha no queijo. E o eclipse está se formando. Na segunda foto, na terceira foto, você vai conseguir perceber que parece até uma lua, né? Quando está no crescente. E mais da metade do sol ficou escondido atrás da lua, né? No momento do eclipse. Até que, olha lá, quando chega praticamente ao eclipse total, apenas uma pequena fresta do sol está aparecendo ali e não foi completamente coberta. Às vezes a vida da gente, ela é assim, né? Parece que o sol da justiça, que é o próprio Senhor Jesus, ele está ficando encoberto por circunstâncias, por problemas, por dificuldades, por crises, por coisas difíceis. Mas por mais que ele fique completamente encoberto e você não consiga nem vê-lo mais, uma pequena fresta do sol é capaz ainda de mudar, de transformar, de iluminar, de clarear a sua vida. E aí, eu achei interessante demais. Bota a última foto. Essa foto é da casa dele, né, de onde ele estava tirando as outras fotos. Está vendo isso aí? É uma casa, tem lá uma varanda, tem uma área, tem uma cerca. E lá em cima no sol, volta o último sol. Esse sol é capaz de produzir luz numa cidade. Próxima foto da casa, de maneira que a casa fique assim. Está no escuro? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: aquele que tem a luz de Jesus nunca ficará em trevas, mas sempre terá a luz da vida. Agora dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, querido, o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando nós temos fé, nós podemos acessar essa luz, por mais que ela pareça estar inacessível, por mais que pareça ser impossível, por mais que a nossa jornada pareça ser uma jornada de trevas, nós temos portas abertas para galgar as bênçãos de Deus através da fé que vai se manifestar na vida de cada um de nós. Vamos ver, e eu queria hoje não falar do produto final da fé, embora a gente goste de falar de milagres e começar a profetizar: Deus vai curar você, você vai prosperar nessa vida, sua família vai ser restaurada, sua madre vai ser aberta, amém para tudo isso. Mas o Senhor me guiou hoje para nós falarmos sobre, diga assim, a base da fé. Isso nós vamos fazer baseado no livro de 1 Timóteo, na carta de Paulo aos Timóteo, e vamos ler alguns textos dessa carta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tudo isso a que Paulo está se referindo são conversas tolas, se você olhar o contexto, confiança em dinheiro e outras coisas mais, que estão aí nesse capítulo 6 da carta ao Timóteo. Então tudo isso que Paulo se refere nesse primeiro versículo, ele diz: fuja de tudo isso. Então tudo isso são essas conversas tolas, fábulas, ideias, teorias humanas, papo de coach, essas coisas todas. Por quê? Porque o verdadeiro homem de Deus, vire para quem está ao seu lado e diga: você é um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Não, se for uma mulher, diga mulher. Se for um homem, diga homem. Não precisa confundir as coisas, né?
Já está confuso demais aí fora. Então você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você precisa buscar, diga, buscar essas coisas. Que coisas? Ele vai enumerando ali a justiça de Cristo pela fé. Vamos repetir? Busca justiça. Qual justiça? A sua? Não, a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo só é atingível através da fé. E ele diz mais, a piedade. Piedade é alguma coisa que aponta para manter o vínculo com Deus, com os irmãos. A oração, o partir do pão, a comunhão, o compartilhar da palavra, as orações. Isso é piedade. Uma tradução melhor que a gente evita de usar é religiosidade, é manter o rito religioso. Mas a gente não gosta do termo religioso porque ele remete para outras situações, mas é você orar todo dia, é você buscar a presença de Deus todo dia, é você ter comunhão com seus irmãos todo dia, é você comer junto, é você compartilhar da bênção. Então isso é a piedade precisa ser mantida como uma forma de termos um vínculo com os irmãos e um vínculo com Deus. Ele diz mais que a fé, ou seja, não deixar de crer nas promessas, mantenha a fé. Que fé é essa? Crer, repete comigo, crer nas promessas. Assim como o sol que nós vimos, em algum momento pode parecer que está tudo escuro e que não existe sol nenhum, mas ainda assim você sente o calor e sempre vai haver uma luz iluminando a sua vida. Jesus sempre estará iluminando a sua vida, a sua casa, a sua família. E o que você precisa? Manter a fé. O amor, ele vai enumerando, porque esse amor não é obrigatório, mas ele precisa ser mantido, porque assim como fomos amados, repete, assim como eu sou amado, eu amo. A perseverança, porque sabe que desafios virão. Quando o sol está todo aberto, a luminosidade ela é máxima, o calor ele é máximo. Mas quando ele vai diminuindo e as circunstâncias vão tomando lugar, nós precisamos ter perseverança. Quando tudo diz que não, dizia o cantor, e parece que não tem mais saída, nossa alma quer falar em desistir, mas sempre vai existir uma perseverança necessária para que nós alcancemos a bênção de Deus. E esses desafios são a prova da fé. Sabe, a prova da fé ela é importante para que, uma vez provados, nós possamos ser aprovados. Por fim, ele fala a mansidão, porque a forma como nós reagimos, o que é mansidão? É você permanecer manso diante de uma situação, é você permanecer em mansidão diante de circunstâncias. Então, a mansidão, ela é uma forma, é a maneira como nós reagimos e ela revela algo extraordinário. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a sua mansidão em determinadas situações vai revelar a fé que você tem, porque você continua crendo. Parece que tudo está ruim, mas eu continuo crendo. Parece que tudo está difícil, mas eu continuo crendo. E nada disso é fácil, irmão. É por isso que Paulo fala em combate. Combata o bom combate. Porque se fosse fácil, não teria necessidade de combater coisa nenhuma. Era simplesmente como beber água. Desce macio quando você está com sede, sobretudo. Então combata o bom combate da fé. Porque é através desse combate que nós tomamos posse, diz o texto, da vida eterna. E o que é vida eterna? É por causa disso que eu vou para o céu? Não, é a posse da vida eterna, é trazer a vida eterna, trazer o reino dos céus, o reino de Deus para essa terra, através da sua fé, da perseverança, da mansidão, do amor, da piedade. É disso que eu estou falando. E Paulo está ensinando Timóteo exatamente isso. Ele está mostrando o caminho passo a passo, como ter a porta aberta para a fé e como crescer no ministério, na vida. Quem está me entendendo diz amém. Então isso é um combate. E vou lhe dizer uma coisa, a vida cristã, ela não promete só vitória. Nós gostamos de falar de vitória, porque vitória é bom, motiva, alegra, mas em meio às vitórias sempre haverão desafios, sempre haverão crises, problemas, dificuldades. Por quê? Porque não existe vitória sem que haja luta. E nós podemos sucumbir ou podemos prevalecer, mas sem luta não tem vitória. Não tem vitória. Ou a vitória não é palpável, feliz, consagrada, não é desfrutável, é uma coisa tosca.
Por isso a luta é tão importante. E a perseverança na fé. Volto a dizer, fé em quê? Fé na palavra. Crer na promessa. Crer e continuar crendo. Assim como Paulo fala a respeito de Abraão, o Espírito Santo traz revelação no livro de Romanos, que ele contra a esperança e em esperança creu. E quando tudo dizia que não, ele alcançou a promessa que Deus havia feito para ele. Sabe, no Antigo Testamento, uma teologada, no Antigo Testamento as promessas de Deus eram direcionadas ao povo de Israel, e algumas dessas promessas elas iriam acontecer independente da capacidade de um indivíduo crer ou deixar de crer. Mas no Novo Testamento, a promessa está diretamente ligada à nossa capacidade de acreditar, de tomar posse dela. Por isso, muitos de nós, quiçá todos nós, quando chegarmos no céu, vamos tomar ciência de que nós deixamos de receber e de desfrutar de centenas, dezenas, milhares de promessas. Por quê? Porque nunca fomos capazes de crer de fato que Deus poderia fornecer aquilo tudo para nós. Por isso Jesus disse, eu quero repetir, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Jesus disse, cara, não sou eu que estou dizendo tudo, é Jesus que disse tudo, eu estou repetindo, entenda isso. Não é a minha palavra, é a palavra dele. E essa fé é que tem que nos impulsionar a promover a obra de Deus. Essa foi a ordem de Paulo para Timóteo, promova a obra de Deus que é pela fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 5 diz assim, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Paulo está dizendo isso, eu fui para a Macedônia, mas agora eu pedi a Timóteo, roguei-lhe Timóteo que tu permanecesses em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Então o que está dizendo? Tem a gente dentro da igreja em Éfeso que queria conversar sobre todos os assuntos, genealogias e coisas, profecias antigas, palavras, e misturava aquilo com mitologia grega, e misturava aquilo com a cultura romana, e ficava aquela coisa, aquela conversa, mas nada disso promovia a obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus só podia ser promovida pela fé. E Paulo precisava dizer, Timóteo, fica aí, ensina para eles, mostra para eles o caminho. A obra de Deus, ela passa pela fé e não por controvérsias, por questões que discutem o sim ou não, doutrinas intermináveis e coisas desse tipo. Então, versículo 5 diz assim, o objetivo desta instrução é que o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Diga fé. Sincera. Não parece diferente dos dias de hoje, onde as pessoas atrás de cliques ou defendendo doutrinas e ideias vão para a internet, e aí eu estou falando agora do meio evangélico, e vai um bater no outro porque tem uma discordância aqui, ali, e vai atacar, com uma interminável discussão tola e idiota a respeito de coisas que são menores e deixando as coisas que são importantes de lado, confundindo a cabeça das pessoas e impedindo que elas consigam viver uma fé sincera, como disse que era necessário acontecer. E Paulo estava ensinando isso para Timóteo. Como ter uma fé sincera? Se o pastor fulano diz isso, o pastor Beltrano diz aquilo, o apóstolo fulano diz aquilo, o outro que não é nada disso também diz aquilo, e aquele outro que tem 1 milhão de seguidores e é um idiota, mas ele diz, e como tem muitos seguidores às vezes são idiotas e eles seguem tudo sem pensar se estão fazendo a coisa certa, sem pesar na balança, sem refletir, tão longe de ser berianos, e aí as confusões continuam. Nós precisamos ter uma fé sincera no Evangelho e no poder do Evangelho. Do que trata o Evangelho? Olha só, o verdadeiro Evangelho é pela fé. Romanos 1,17 diz assim, porque, quem lê comigo? O poder do Evangelho é revelar a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá. Nós insistem em dizer que a justiça de Deus está baseada naquilo que nós podemos fazer. Não está. Está claro, está escrito, mas o que acontece? As pessoas com seus ensinos, elas estão desvirtuando a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho é a justiça de Deus através da fé.
essa justiça é revelada por Deus, uma justiça que diz assim, do princípio, fala comigo, do princípio ao fim, é pela fé. Essa é a nossa justiça. Quem é a nossa justiça? Diga Cristo. Nós estamos nele. E essa obra é totalmente pela fé. Como disse Paulo a Timóteo, a obra de Deus é revelada pela fé. Então essa obra é totalmente pela fé. E assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Por mais que o indivíduo possa querer se esforçar, e durante 1500 anos se esforçaram para cumprir a lei, e ninguém, diga ninguém, foi salvo pela lei, porque ninguém é capaz de cumpri-la, ninguém é capaz de ser justo aos olhos de Deus pelas suas atitudes. Então a verdadeira fé é a fé que nos leva à justiça de Cristo. Nós não estamos aqui anulando o poder da salvação, da redenção, da restauração de Cristo na cruz, nunca podemos fazer isso. Então precisamos falar a verdade do Evangelho, e muita gente não consegue permanecer na igreja de Jesus, no corpo de Cristo, porque não se acham boas o suficiente, acham que nunca vão conseguir vencer aquela dificuldade, aquele pecado, aquela crise, aquele problema, não vai conseguir mesmo vencer sozinho, mas o Evangelho é a justiça de Deus. O que eu quero lhe dizer é que Cristo já venceu no seu lugar, diz amém. Você é livre, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus é livre sobre todos nós, como o sol está diante de nós. Por mais que alguém tente colocar trevas na frente do sol, essa graça continua brilhando, e pela fé, diga pela fé, eu conquisto todas essas coisas. Eu usei a palavra conquisto, né, mas na verdade ela já foi conquistada. O que eu vou fazer é tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou por mim na cruz do Calvário. Diz amém. Então tudo que nós fazemos dentro da igreja precisa ser fruto de uma fé sincera na promessa. Então eu estou dizendo, nós vamos abrir 50 casas de paz a partir do dia 22. Eu estou liberando uma palavra de fé. Quantas casas de paz eu tenho? Até a última reunião, sexta-feira, nenhuma. Ou talvez duas, que o Jefinho falou que vai fazer duas, já está garantido? Então tenho duas, mas eu quero chegar a 50. E o que garante que eu vou conseguir? É fé. Porque tem uma palavra, porque tem uma promessa. A promessa da videira também, mas é a promessa da palavra. Vai de casa em casa, reparte o pão, ensina, ministra, ora. E se nós nos dispusermos a crer nisso, as portas vão se abrir para nós. Todas elas? Não, mas as importantes se abrirão. E Deus vai fazer o trabalho. Como é que eu digo isso? Pela fé. Lá em Santa Bárbara eu disse para eles, nós vamos ter um momento esse ano, 50 batismos, no mínimo. E é muito, muito aquém. Eu estava pensando, o que eu vou dizer lá no Jardim Catarina? 50? Não, 100. 100 se cada um de nós produzir um é pouco. Nós podemos muito mais. Nós podemos pela fé. Nós precisamos pregar a justiça da fé. E não dizer para a pessoa que nós estamos evangelizando, você precisa mudar de vida. Isso ele já sabe. E já está tentando isso às vezes há 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos e não consegue. Nós precisamos dizer para ele que Deus ama ele e que Jesus já pagou o preço. E hoje ele não é mais escravo do pecado. Não é mais escravo do medo. Hoje a vida de Deus está sobre ele. E essas coisas são compreendidas por ele através da fé. Mas como é que nós transmitimos isso? Pela fé que nós temos no nosso coração. Eu estou lhe dizendo que Deus pode mudar a história da sua vida. Eu estou lhe dizendo que Deus pode restaurar a sua vida. Eu estou lhe dizendo que a sua vida pode ser diferente. Tudo isso baseado em promessas. E o que você precisa, diga, crer. Então nós precisamos ter as portas abertas para essa fé. E tudo que nós fazemos, inclusive na igreja, precisa ser feito através da fé, das promessas, dos propósitos, dos desafios. Diga fé. Essa é a manifestação do dom de Deus. Observe, essa obra de Deus, qual é a obra de Deus? Transformar o pior pecador em um iluminado homem de Deus. Restauração. A lei ela é incapaz de mudar alguém. A lei pega o melhor de todos os homens e transforma ele num pecador sem esperança.
porque ninguém foi capaz de cumpri-la. Mas a graça do Senhor Jesus, ela transforma o pior dos homens num grande iluminado potencial da parte de Deus. Jesus é a luz do mundo e hoje ele reflete essa luz em nós. E esse homem é você, e pela graça de Cristo você é um homem de Deus que vai iluminar essa geração. Diz amém? E quando a gente para pensar um pouquinho a respeito disso, a gente olha o próprio testemunho do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da sua vida pregressa, de como ele era, e ele se chama assim de blasfemo, porque ele seguia o padrão da lei e achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas um dia ele foi transformado, ele foi alcançado pela graça, maravilhosa graça, como diz lá o Geraldo Guimarães, que um dia me alcançou. E quando ele foi alcançado por essa maravilhosa graça, a vida dele mudou completamente. Olha o testemunho de Paulo a Timóteo, em capítulo 1, versículos 12 a 17, diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Versículo 14, ele continua: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé, diga graça, transbordou, juntamente com a e o amor que estão em, porque tudo vem dele, repete, tudo vem dele. Quando nós cantamos uma canção como essa que foi ministrada, né? O nome de Jesus, quando nós proclamamos pelas ruas da cidade o nome de Jesus, nós não temos noção, nós não temos noção do poder que está dentro desse nome. E quando a canção diz que rompe barreiras, que quebra grilhões, que acaba com a depressão, que traz vida, que muda a história, é porque é isso mesmo que acontece. Mas por que não acontece comigo? Porque está faltando uma coisinha tão pequena, que Jesus diz que é do tamanho de uma sementezinha de mostarda, e que nós, em português, chamamos ela por duas letras e um acento agudo, e é fé. Falta você acreditar. Sabe o problema? As pessoas acham que fé é acreditar no seu potencial. Não é. Não tem a ver com o seu potencial. Tem a ver com o potencial de Jesus atuando na sua vida. Você pode ser um fracasso, um fracassado. Você pode ser, como Paulo se chamou, falou de si mesmo, um blasfemo, um insolente, um perseguidor. Não está no seu talento. E quando a gente tenta fazer muitas coisas no nosso talento, geralmente isso vai redundar em algum resultado por algum tempo, mas depois é fracasso. Perde, porque a fé não é a fé em você, é a fé em Cristo. Diga fé em Cristo. Não é o que você pode fazer, é o que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer? E o que você pode fazer? Nada. O que Ele pode fazer? Tudo. O que você precisa? Só acreditar. Só acreditar. Mas o marido quer mudar a mulher quer mudar o marido, o discípulo quer mudar o discipulado, né, a sua ovelha na força do braço, na sugestão, na fala, no aconselhamento, mostrando fato. Está mostrando fato que já sabe, está falando de coisa que ele já conhece e ele nunca conseguiu mudar até hoje. Por quê? Porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Está no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, que é um profeta muito messiânico, aliás, muito mais do que messiânico, é mais um profeta da volta do Messias no final dos tempos. E ali ele estava falando pela situação da reconstrução do templo para Zorobabel, o homem de Deus. Ele diz assim em Zacarias capítulo 4, versículo 6: não por força, nem por poder. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: não é na sua força. Vire para outra pessoa e diga: não é no seu poder, não é o seu carisma, não são os seus dons naturais que eu estou falando, não são os seus talentos, não é o dinheiro que você tem no bolso ou a falta dele. Tudo é pelo poder do Espírito Santo. Diga: pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Paulo vai dizendo, versículo 14: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos repetir o versículo, o final? Cristo Jesus veio ao mundo
Às vezes a gente fica achando que o outro ali é o pecador pior. Mas do ponto de vista de Paulo e do Espírito Santo, o pior pecador sou eu. Porque o único pecador que de fato eu posso transformar sou eu mesmo quando eu vou até Jesus. E quanto aos outros pecadores, eu posso apresentar Jesus para eles. E só Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de transformar uma vida. Diz amém. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Tu é coisa ruim. Vira para quem está do seu lado com todo o respeito de tu é coisa ruim. Como é que pode? Qual foi o nível de paciência que Jesus precisou ter com você? E se você está pensando aí, eu vou logo dizer aqui ou aqui assistindo pelo YouTube que comigo não teve trabalho nenhum, porque ele não precisou ter paciência nenhuma, você é pior do que os piores. Porque você acha que é bom demais, está sendo salvo por você. Para que eu preciso do sangue de Jesus? Ah, Jesus sofreu lá à toa. Eu sou muito bom, eu posso resolver tudo sozinho. Vai não? Sabe, Cristo Jesus demonstrasse a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. Diga, Paulo, é um exemplo para mim. Se alguém pisasse na bola, Paulo queria prender. Se tivesse oportunidade, ele queria matar. E olha que ele fez isso muitas vezes. O mais famoso de todo mundo sabe, é Estevão. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Jesus, misericórdia. Então, assim, ele é exemplo para nós. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas na força do braço, na força da lei, na força da palavra, na contundência do que aquilo está dizendo. Então ele diz muito claro, eu sou um exemplo para que nele você possa crer e possa receber também dessa vida eterna. É o final do versículo 16. Concluindo tudo, ao Rei eterno, ao único Deus, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque todas as coisas são para a glória de Deus e são pela graça de Deus. É Ele quem me alcançou. João diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e os nomeei para que vades e deis fruto. Sabe, Ele nos escolheu, Ele te escolheu, Ele te amou. E aquilo que nós fazemos com esse amor e com essa graça que vai determinar o quanto de fé nós temos nele. Então Deus, depois de relacionar, Paulo relaciona suas péssimas qualidades e as atribui à incredulidade. Agora ele está falando da transformação e diz que tudo isso foi por causa de Deus. O que mudou? Pergunta para quem está do seu lado, o que mudou? O que mudou é a graça e o amor que estão em Cristo Jesus, como diz o texto. É isso que transformou e transbordou sobre a vida de Paulo. Romanos capítulo 5, ele dá testemunho e diz assim no versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O superabundar da graça não é a permissividade de continuar vivendo no pecado, mas é o grande poder de Deus para você não pecar mais. Ou seja, agora não tem desculpa. Ai, mas eu sou fraco, eu não consigo. Aonde você não conseguia, porque a lei abundou, a regra abundou, a ofensa abundou, mas agora, onde a lei abunda, o pecado cresce, mas onde a graça se manifesta, o poder e a graça de Deus, elas superabundam em cima do pecado. Diga assim, eu não sou mais um pecador, eu sou restaurado. Então Paulo ele se coloca como um grande exemplo da justiça pela fé. É nisso que nós precisamos crer. O pior dos pecadores pode ser justificado. A verdade, o pior dos pecadores pôde ser justificado. E isso demonstra a grandeza de Cristo, o grande amor de Deus e a atuação do Espírito Santo, que é a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam como todos vocês. O que isso significa? Que esse é o poder de Deus para a transformação. Diga transformação. É pela graça, é nisso que a gente precisa acreditar. Porque se nós não conseguimos acreditar nisso, desenvolver fé em cima disso, nós não conseguimos ter
a fé necessária para que o final lá, aquilo que a gente na verdade está esperando, né, o milagre, a cura, a prosperidade, elas não acontecem nunca, porque nós não conseguimos crer no poder curador e transformador de Jesus. E aí você começa a olhar para você mesmo e dizer assim: eu não mereço. Não mereço porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas a graça te alcançou e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso nem para nós, e muito menos para as outras pessoas. E é por isso que a gente vive nesse ciclo vicioso e não virtuoso, de achar que a vida pode mudar e que essa história pode ser transformada. Muitos de nós foram mudados e transformados, mas até um determinado limite. Eu quero dizer para você que tem muito mais. Jesus disse, João relatou, o ladrão, João 10, o ladrão não vem senão, mas eu vim para que tenham. Pergunta para quem está do seu lado: você já chegou na vida abundante? Diz para essa pessoa de novo aí: tudo é possível ao que crê. Isso tudo me lembra da conversão de Paulo, na época de Saulo. E como Deus usa Ananias, graça de Deus, grande graça de Deus, Ananias, para levar uma mensagem e orar por Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: então Ananias entrou na casa e, pondo-lhes as mãos, disse: Ananias foi fazer uma casa de paz de uma reunião só. No pior de todos os lugares. Pensa na pior pessoa que você teria medo de ir na casa dela. Eu não tenho medo de ir na casa de ninguém. Tá bom. É lá que Deus mandou Ananias ir. E Ananias foi para lá com a mensagem da graça. Então Ananias foi. Ele chorou um pouquinho para ir, mas foi. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro sobre o Espírito Santo, porque eu preciso trazer em algum momento mais para frente alguns estudos sobre dons, e eu estou trabalhando isso. E o autor do livro, ele contou uma experiência de que quando ele estava orando, preparando a mensagem, Deus faz com isso comigo de vez em quando, né? Deus falou com ele na palavra de conhecimento, para a gente dar nome, né? Que a gente diz aqui: Deus falou comigo. Aí o indivíduo fica pensando: que idiota, Deus falou com ele, mas pelo telefone, pelo celular, mandou um e-mail, mandou pelo zap, né? Isso são dons do Espírito Santo, né? Que os crentes têm. Se você não tem, é porque você não desenvolveu, se é que você é crente. Se você não é crente, você precisa ser. E se você é crente, você os tem. Você não permitiu porque não creu. Dom do Espírito Santo só se manifesta pela fé, né? Tudo depende da fé. E aí ele começa a se manifestar. Mas voltando aqui à história, então o Espírito Santo falou com ele e disse para ele assim: no culto, no final do culto da noite, onde você vai pregar, você vai dar a seguinte mensagem, vai dizer assim: um jovem chamado John, vem aqui à frente. Deus quer transformar a sua vida hoje. Só isso. E ele, como bom crente, foi dizer assim: mas Senhor, vai ter centenas, milhares de pessoas, metade daquelas pessoas chamam John. Não tem nada mais? E o Espírito Santo teve paciência com ele e repetiu: logo mais, no final da palavra, você vai dizer: John, vem à frente, porque o Senhor quer transformar a sua vida. Aí ele: tá bom, sim senhor. Por que aconteceu isso? Porque em algum lugar daquela cidade tinha uma mãe orando por um filho que se chamava João, que tinha 18 anos.
que não queria saber de Deus, que não gostava da igreja e que estava completamente avesso. E o mesmo Espírito Santo falou para a mãe: insiste com ele para que ele vá à igreja com você. E a mãe, como uma, não sei se é uma boa mãe, mas uma mãe normal, né? Todo mundo aqui tem mãe ou teve, e sabe que mãe, quando quer alguma coisa, é insistente. É verdade. Insiste, 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 fala, 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 pede, pede, pede. Deus falando fácil. Eu vejo a minha mãe, lembro dela, e lembro da mãe dos meus filhos. É verdade. Aliás, hoje são 34 anos de casado, hein? Não, eu quero o meu presente. Ela disse: seu presente sou eu. Ah, tá. Tá legal. Virão uns 35, 36, 40, 50. É. Aliás, hoje é aniversário do Mariano, 81, né? 81 anos. E amanhã é aniversário de casamento dele, da dona Nilce, 57. Eu falei para ele lá no fórum: eu vou chegar lá. Mas acho que não vou, porque eu acho que Jesus volta antes. Sabe o que eu estava falando mesmo? O John. Então a mãe do John insistiu. E o John falou assim: tá bom, mãe, eu vou com você. Se Deus falar comigo, me chamar pelo nome, eu entrego minha vida para ele. Não por força, nem, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos seus céus. Mas às vezes insistir um pouquinho faz parte, né? Mas quando o Espírito Santo dirige para isso, né? Porque senão a insistência demais ela afasta, ao invés de aproximar. Mas isso é conversa para um outro dia. O que eu estou dizendo para você é que Ananias foi lá e orou por Saulo, o maior de todos os adversários e inimigos da igreja do Senhor, para que os olhos deles fossem abertos e ele fosse cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu acho que tem pessoas aqui que, se Deus dissesse assim: vai lá e ora por fulano para ele ser cheio do Espírito Santo, alguém diria assim: eu não, fulano? Mas o que eu quero dizer é que isso é fé. Diga fé. É a fé de um crente na prática. Diga assim: obediência ao chamado e crer acima das aparências. Eu quero completar esse ponto com uma verdade. E quero dizer que tudo isso que eu falei aqui glorifica a Deus. A salvação do pecador, a cura do enfermo, a prosperidade do pobre, o perdão dos pecados, a restauração familiar. E no final, Paulo diz isso, o versículo 17 desse texto diz assim: ao Rei Eterno. Vamos juntos? Ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invencível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Dá um forte aplauso a Jesus. Então, combata o bom combate, mantenha a fé. Tendo o próprio Paulo como exemplo, então é necessário lutar contra qual o maior inimigo da fé? Diga: eu mesmo. A minha mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e tudo mais. Então é necessário lutar às vezes contra si mesmo para poder manter a fé firme, crer contra as circunstâncias e depois de tudo continuar crendo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20 diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, oh meu Deus, e por isso naufragaram na fé.
Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A blasfêmia aqui é não acreditar que Deus faria o que prometeu. Não diz necessariamente blasfêmia contra o Espírito Santo, e nem essas pessoas, elas perderam a salvação ou coisa do tipo, não foram para o inferno, mas passaram por um tempo ruim. Então veja bem, querido, existem profecias que foram liberadas sobre a sua vida, promessas que foram feitas sobre você, e era necessário, ou é necessário, crer nelas e viver conforme essas promessas declaram. Então, em muitos momentos, será necessário, é necessário, passado, presente, futuro, combater um combate, crer e continuar crendo. Você está olhando pela sua mulher, pelo seu marido, vamos falar de casamento, e você não está vendo mudança, você não está vendo transformação. E às vezes você quer mudar isso na força do seu braço. Clame Jesus. E clamar Jesus não precisa falar para a pessoa assim, Jesus, 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 mas ore por ela. Coloque nas mãos de Jesus a sua mulher, o seu marido. Deixa ele trabalhar. Se for crente, então, meu irmão, acredite em mim, ele vai trabalhar. Ele vai fazer, ele está fazendo. Então confie nele, mantenha a fé, tenha fé. Combata o bom combate da fé. Não é combater contra pessoas, é combater contra si próprio e acreditar que Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua célula, sobre qualquer coisa que diga respeito a você. Creia e continue crendo. Então, em tempo de perseguição, creia, continue crendo. Em tempo de enfermidade, creia, continue crendo. Em tempo de necessidade, creia, continue crendo. Em tempo de solidão, creia, continue crendo. E essa lista, ela é infinita. Porque existe um grande perigo que está aqui dentro desse texto. Diga assim, naufragar na fé. O que é naufragar? É afundar. O barco afundou, ele foi lá para o fundo. Tchau. Naufragar na fé. O que é naufragar na fé? Naufragar na fé é deixar de acreditar na promessa de Deus. Você naufragou na sua fé. Deus não me ama. Outro dia eu ouvi uma tolice. Jesus não gosta de mim, então eu também não gosto dele. Naufragou na fé. Significa que perdeu a salvação? Se tinha, não perdeu. Se não tinha, está ficando longe. Naufragou na fé. Quem está me entendendo? Jesus passou por isso. E o indivíduo fica achando que foi abandonado, que está sozinho, que não tem mais ninguém com ele. Jesus passou por isso mais de uma vez. Eu vou contar só um exemplo aqui por causa do tempo. Mateus 4:2 diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, não são 21 dias, só um pedacinho do dia, né? 40 dias e 40 noites, teve fome. Jejum dá fome. E jejum não emagrece. Muito pelo contrário, engorda. Porque quando acaba o jejum, você come igual um... Isso não vai ajudar você a emagrecer, esquece. Mas se tu ficar 40 dias sem comer, você emagrece. Mas se comer igual um dragão, depois engorda tudo de novo. Mas isso é outro papo. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse... Quem aproximou-se dele? O tentador se aproximou de quem? Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você não é melhor que ele. Se ele se aproximou de Jesus, se aproxima de você também. Qual a diferença? Como você reage. Então um tentador se aproximou dele e disse, se você é o Filho de Deus... Todo mundo já passou por isso aqui. Tu é filho de Deus, por que está passando necessidade? Tu é filho de Deus, por que não tem dinheiro para ir trabalhar? Não tem dinheiro nem para pagar passagem? Tu não é filho de Deus, não tem carne na sua geladeira. Tu é o filho de Deus, faltou água, cortaram a sua luz. Tu é o filho de Deus, por que você está doente? Tu é filho de Deus, por que o seu casamento acabou? Tu é filho de Deus, por quê? Tu é filho de Deus, por quê? Tu é filho de Deus, por quê? E essa história vai se seguindo. E o diabo provocou Jesus e disse assim, se tu é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito. O que Jesus respondeu? A fé de Jesus estava onde? Na palavra. Nem só do pão, mas de toda a palavra
Você está com fome, manda que essa pedra, palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo, ele podia dizer, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente não usa a palavra, porque a gente não crê nela. Aí a gente usa a força do braço. Vou pedir dinheiro emprestado. Vou procurar o agiota. Vou bater na casa do pastor Isaías. Vou procurar o pastor Léo. O pastor Léo tem coração bom, e as pessoas descobrem isso. Todos nós temos um coração bom. Mas ao invés de ficar batendo na porta de alguém, não estou dizendo que você não possa pedir ajuda, querido, busque a palavra. Você está acreditando mais no pastor Isaías do que na palavra. Embora ele seja um homem de palavra, a palavra dele está limitada ao poder e à capacidade dele, mas a palavra de Deus, ela não tem limite. E foi isso que Jesus fez. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E alguns dias depois, Jesus pegou e transformou a água em vinho. Pegou 5 pãezinhos e 2 peixes e transformou em comida para uma multidão. Por quê? Porque a palavra é mais poderosa do que a circunstância. A palavra de Deus é mais poderosa do que a sua circunstância. A palavra de Deus é mais poderosa do que o seu momento. Nós estamos falando de momento, e a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é eterna, é o verbo de Deus, é crer em Jesus e declarar essa palavra sobre a sua vida. O que aconteceu com Himeneu e Alexandre? Eles passaram por essa experiência e acabaram na mão do diabo, sabe? O indivíduo que entra nessa situação, ele acaba ficando na mão do diabo, porque ele naufraga da fé, e Paulo diz assim, vou entregar você para Satanás. Não perderam a salvação, mas passaram por lutas desnecessárias, opressão, sofrimento, colocando em risco a família deles. Será que eles tinham filhos? Eram casados? Ou eram solteiros, mas tinham seus pais e seus irmãos? Coloque em risco todo mundo porque naufragou na fé. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você não pode naufragar. Creia e continue crendo. Nunca desacredite, porque a graça de Deus é maior, jamais perca a fé. Para terminar, 1 Timóteo 2, 1 diz assim, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, diga súplicas, diga orações, diga intercessões, diga ações de graça por todos os homens. Então o que eu preciso fazer quando estou passando pela prova? Ele diz, recomendo acima de tudo, façam súplicas, diga súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Preste atenção, quando nós fazemos isso, quando nós suplicamos por nós mesmos. Quando nós vamos tendo mais intensidade, nós estamos orando pelas pessoas, e daqui a pouco na oração de intercessão nós estamos nos colocando no lugar das pessoas e declarando a vida de Deus sobre a vida daquelas pessoas, tudo isso como ação de graça, porque nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado, porque a vitória já é nossa, porque a vitória já veio, porque a porta já se abriu, porque a glória de Deus já está se manifestando, porque o poder de Deus já está se manifestando. Versículo 7, para isso eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios, e digo-lhes a verdade, não minto, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, um tempo de portas abertas para que a sua fé cresça, portas abertas para que você possa avançar, portas abertas para que o milagre aconteça na sua vida, portas abertas para que a bondade de Deus se manifeste. Mas para que isso aconteça, é preciso que você seja livre no Senhor, creia na promessa das menores antes de chegar nas maiores. Creia que o pão de amanhã vai ser dado pelo Senhor. Creia que o poder vai ser entregue pelo Senhor. E eu estou lhe dizendo, Ele está indo na sua frente, Ele está abrindo caminhos, Ele está tirando os espinhos, Ele está dizendo para os anjos lutarem contigo, Ele está dizendo isso a seu respeito, porque este é o tempo da fé do Senhor. É o tempo de você crer, é o tempo de você declarar, é o tempo de você confessar. Não sei por que você está sentado ainda. Esse é o tempo de levantar mãos santas diante do Senhor e declarar essa vida, essa glória, esse poder e essa unção
Abra as portas da sua fé. Deus está fazendo o extraordinário acontecer hoje, nessa manhã, nesse dia, em nome do Senhor Jesus.